Olá pessoal, vamos iniciar a nossa primeira aula da disciplina de CLP e esse é o conteúdo que a gente vai ver no decorrer do semestre. Introdução ao controlador lógico programável, CLP, arquitetura básica dos CLPs, programação e configuração dos CLPs, sistema de operação dos CLPs, linguagem ladder, fundamentos de programação e desenvolvimento de projetos com CLP. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução ao controlador lógico programável, com o objetivo de compreender conceitos básicos dos CLPs, conhecer o histórico e evolução dos CLPs, suas aplicações e vantagens, e compreender o princípio básico de funcionamento de um CLP, identificando suas principais partes. Quando se fala em CLP, é necessário falar em sistemas industriais, pois os CLPs são hoje a tecnologia de controle de processos industriais mais amplamente utilizada. Os processos industriais são formados por equipamentos mecânicos, elétricos, hidráulicos, pneumáticos, que, através de sucessivas operações, resultarão em um produto final. E os CLPs são muito empregados no controle lógico desses processos, gerenciando as variáveis de entrada e, através de um programa, definindo ações de controle e operação do processo. Então, todas essas máquinas e equipamentos que vocês estão vendo aí no vídeo são controladas a partir de um dispositivo. E, na grande maioria das vezes, esse dispositivo é o CLP. Então, o CLP é um tipo de computador industrial. É um computador desenvolvido para controlar máquinas na indústria utilizando uma lógica programável. Então, o CLP ele possui uma memória programável capaz de armazenar instruções que vão comandar a sequência lógica daqueles movimentos das máquinas, Então, tem instruções de sequenciamento, de temporização, de contagem, todos aqueles movimentos ali são controlados pelo CLP através dessas funções. O CLP também é chamado de PLC, devido aí à sua nomenclatura em inglês, Esse equipamento surgiu na década de 60 na General Motors, uma indústria automobilística muito famosa, Antes dos CLPs, ela utilizava painéis de relés. Então, quando ela precisava mudar o modelo de um carro, tinha que reprogramar todas as suas instalações elétricas. Motores, esteiras, bombas. Parava a produção, os eletricistas tinham que ficar lá refazendo as instalações elétricas por horas, até dias, semanas. Aí eles tiveram a ideia de desenvolver um dispositivo programável justamente para não ter que haver essa parada, essa perda tão grande. Então, com o CLP, se quiser mudar alguma coisa, é só ir lá, reprogramar e pronto. A instalação elétrica permanece a mesma, não precisa mexer em nada. Então, com relação às aplicações, os CLPs são utilizados para controle de processos, principalmente industriais, podendo controlar variáveis como vazão, nível, pressão e temperatura. Controle de linhas de montagem e fabricação também, como vocês viram no vídeo, Controle de máquinas hidráulicas e pneumáticos no setor industrial, controles de motores, bombas, esteiras, como vocês viram no vídeo. Mas em alguns casos, os CLPs também podem ser utilizados na automação de prédios ou residências, para controlar sistemas de irrigação, iluminação, proteção contra incêndio, dentre outros sistemas aí. Existem vários tipos e modelos de CLPs, certo? Várias marcas de CLPs, mas eles geralmente são classificados de acordo com a sua capacidade de entradas e saídas. Então, o CLP que possui até 16 entradas e saídas é conhecido como micro CLP. CLPs que possuem até 256 entradas e saídas são conhecidos como CLPs de médio porte. E aqueles CLPs que possuem até 4.096 entradas e saídas são CLPs de grande porte
utilizados no setor industrial. Esse número de entradas e saídas corresponde à quantidade de equipamentos e máquinas, né, que podem ser conectados ao CLP para serem controlados. Os micro CLPs eles possuem um módulo fixo de entradas e saídas. Já os CLPs de grande porte, ele tem uma construção modular. Ele permite acoplar módulos de entradas e saídas para aumentar, né, justamente aumentar o número de entradas e saídas. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Mas quais as vantagens, né, da utilização dos CLPs? Com a substituição dos painéis de relés pelos CLPs, os sistemas industriais passaram a ter dimensões e custos bastante reduzidos. Além disso, passaram a apresentar uma maior confiabilidade, já que agora a lógica de todo o sistema está contida em um programa, e esse programa pode ser facilmente transferido para outros CLPs. Além do fato desse programa eliminar grande parte da fiação que seria necessário para o controle do processo, né, e eliminar a necessidade de alteração na fiação. Garantem também mais flexibilidade, né, é mais fácil criar e modificar um programa em um CLP do que ligar e religar os fios em um circuito. Né. Com um CLP, as relações entre as entradas e as saídas são determinadas pelo usuário do programa, em vez do modo como eles são interconectados. Outra vantagem é reduzir o custo do sistema. Se uma operação requer 6 relés para funcionar, sai mais em conta instalar um CLP. A capacidade de se comunicar com outros dispositivos, também outros controladores, né, com computadores, para fazer a supervisão do processo, coleta de dados e etc. O tempo de resposta do CLP é bem mais rápido, podem operar em tempo real, e facilidade na verificação de defeitos. No CLP você pode simular o programa num computador e já verificar se está funcionando da forma correta. Inclusive a gente vai conhecer alguns simuladores de CLPs no decorrer do nosso curso. Para a gente entender aí o princípio básico de funcionamento do CLP, é interessante a gente dividir ele em 3 partes: as entradas, a CPU e as saídas. As entradas é a parte sensitiva do CLP, é a parte que vai receber informações do sistema. Nas entradas é onde são conectados os sensores, botões, sensores de temperatura, sensor de presença, enfim. Aí depois que essas informações chegam no CLP, é a vez da CPU entrar em ação. É na CPU que vai ser executado o programa que está inserido na memória do CLP. E de acordo com as instruções presentes nesse programa, o CLP vai fazer o controle das saídas, onde estão conectados os atuadores do sistema. Essa figura ilustra muito bem aí o funcionamento do CLP. Nela nós podemos ver alguns sensores conectados ao módulo de entrada do CLP, alguns atuadores do sistema conectados ao módulo de saída, e no centro nós temos o programa. Nesse programa aí é que contém as instruções de como os atuadores vão se comportar de acordo com as informações que são recebidas dos sensores. Esse programa é inserido na memória do CLP pelo programador, através da interface de programação. Então, pessoal, com relação à constituição física do CLP, né, a parte do hardware, é possível dividir ele em algumas partes, como a CPU, né, que é a unidade central de processamento, que a gente conhece. Ela é conhecida como o cérebro do CLP. É a CPU que controla todas as atividades, e é nela que o usuário vai introduzir o programa desejado. Assim como a CPU de um computador normal, né, ela é construída de processador, memórias, responsável por executar as operações lógicas. As entradas e as saídas do CLP são onde vão ser conectados os elementos que vão fazer parte do sistema que o CLP vai controlar. O CLP vai enviar e receber informações desses elementos através de sinais elétricos, né? E esses módulos ajudam a adequar também esses sinais elétricos para que eles sejam processados
pela CPU. Nele também vai existir uma fonte de alimentação. A fonte de alimentação, a principal função dela é converter corrente alternada em corrente contínua, né, para a alimentação do CLP e, em alguns casos, dos circuitos auxiliares. E por fim, o dispositivo de programação, que na maioria das vezes é um computador normal. O operador desenvolve o programa no computador, né, testa, faz uma simulação. Se tiver tudo ok, aí ele conecta o computador no CLP, na maioria das vezes é através de uma porta serial, e aí ele transfere o programa do computador para a memória do CLP. Aí o CLP vai executar o processo de acordo com a lógica do programa que foi inserida nele. Esse aí, pessoal, é um CLP da VEG. Vocês podem ver aí que ele tem um display, né, para acompanhar algumas variáveis do processo. E lá em cima ele tem um terminal de entradas. Aqueles parafusinhos ali é onde vão ser conectados os sensores. No lado esquerdo ele tem a alimentação, fase e o neutro ali, ó. Ele é alimentado com uma tensão de 100 a 240 volts. E lá embaixo tem um terminal de saídas. É ali onde vão ser conectados os atuadores do sistema, os dispositivos que o CLP vai controlar. Esses modelos aí também são micro CLPs, possuem menos de 16 entradas e saídas e possuem um único módulo. Outro CLP de pequeno porte e módulo fixo. Esse aí tem uma interface bem mais bonita, né? Já esse aí, ó, faz parte daquela classe de CLPs que tem um grande número de entradas e saídas, né? Aqueles CLPs modulares. Aí mostra aí, ó, ele inserindo um módulo de entradas e saídas no CLP para aumentar a quantidade de entradas e saídas. E aí a representação, né, de um sistema de automação controlado pelo CLP. Todos os dispositivos, todos os elementos vão estar conectados aí ao CLP. Ele vai controlar todos esses equipamentos aí, ó, desde esteiras até lâmpadas, motores, botões, máquinas, bombas, né? Tudo vai estar sendo controlado aí pelo CLP. Ele é o centro do sistema.